Então vamos lá? Paz irmão, paz irmã, amigo e amiga que está Rubenson Mundel. Estou hoje aqui para ministrar a 8ª aula da Escola Bíblica Dominical na lição dos adultos. E chegamos hoje então à nossa aula de número 8, que data do dia 21 de maio de 2023 e traz por título a importância da paternidade na vida dos filhos. O nosso texto áureo está em Efésios 6:4, que diz: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas cria-os na doutrina e admoestação do Senhor. A nossa verdade prática: quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Samuel, capítulo 2, do verso 12 ao verso 17, verso 22, e capítulo 8, do verso 1 ao verso 3. Vamos então concluir essa parte introdutória. Nesta lição focaremos duas famílias que tiveram problemas na formação de seus filhos. Na família de Eli, seus filhos Ofni e Finéias, sob a conduta negligente de seu pai, tornaram-se profanos no exercício do sacerdote. Já na família de Samuel, seus filhos Joel e Abias tornaram-se avarentos, gananciosos, não tendo respeito pelo que representavam em Israel. A lição mostrará que os pais são os responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos, antes da igreja local e antes das instituições educativas. Então está aí já a nossa introdução da lição de número 8. Você que está sempre comigo, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. É muito bom estar com você mais uma vez. Você que está chegando agora no meu canal pela primeira, pela segunda vez, é muito bem-vindo por aqui. Você que está sempre comigo, eu já te peço, deixa o teu like, deixa a mãozinha no like, deixa um comentário abaixo dessa lição, e se porventura tu ainda não se lembrou de se inscrever no meu canal, já toca aí no botãozinho de inscrever-se e se inscreve no meu canal. E você que está chegando agora no meu canal, eu te convido a segurar a tua mãozinha. Não precisa deixar teu like, não precisa comentar ainda abaixo da lição e tampouco se inscrever no meu canal. Eu só te peço, assiste essa lição até o final, e se alguma coisa que eu ministrar durante a lição edificar a tua vida, edificar a tua casa, a tua família, se eu trazer algum conhecimento que você ainda não tinha, então no final dessa videoaula você considera deixar o seu like e se inscrever no meu canal, tá bom? Então já quero adentrar com vocês aos nossos tópicos e subtópicos e, como sempre, resumi-los de uma forma clara, prática, objetiva a cada um deles. Tópico 1: a paternidade dentro da família. O tópico 1 tem 3 subtópicos. O primeiro deles, a primeira família. Após a queda, o primeiro casal criado, Adão e Eva, inicialmente geraram 2 filhos, formando assim a primeira família. No princípio da humanidade, a figura do pai definia-se como o líder dentro do lar, responsável por prover alimento, cuidado da segurança da família. O papel agora da mulher era de cuidar dos filhos, da casa e de ser a ajudadora de seu esposo. E quando a Bíblia fala no primeiro casal, está falando de Adão e Eva, Abel e Caim, ou melhor dizendo, Caim e Abel, né? Então essa foi a primeira família da face da terra, aonde a gente sabe o desfecho trágico dessa família, aonde no capítulo 3, o capítulo mais caótico de toda a Bíblia Sagrada, se descreve ali então a queda do homem, a queda da mulher, a queda da humanidade. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, a saber, esse homem Adão, o homem caído, o homem de natureza humana.
Então, ali no capítulo 3, a gente vai observar todas essas coisas. Depois a gente vai observar também Caim matando por inveja seu irmão Abel, porque estava faltando então a liderança, aquela figura paterna que bota ordem na casa, como se diz no costume gaúcho, aquele homem que bota ordem na casa, que cuida dos filhos, que protege a esposa, que cuida da família, que provê o lar. Então, quem sabe ali faltou essa figura, né? Então a gente hoje é fruto das escolhas dessa primeira família, né? Porque a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, assim alcançando a todos os homens, né? Eu quero já ler então onde está a formação da primeira família. Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz assim a palavra de Deus: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Verso 21, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou-a com carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe a Adão. Então está aqui a formação da primeira família, o primeiro casal, Adão e Eva, e consequentemente após isso, após eles serem expulsos do jardim, a Bíblia vai dizer que Adão conhece, né, a Eva, ou seja, Adão tem relação com Eva, e Eva concebe, tem um filho por nome de Caim. A Bíblia vai dizer que conheceu novamente Adão a Eva, né? Teve relação com ela, e ela concebeu e teve o filho por nome de Abel. Então essa é a primeira família da Bíblia Sagrada, e o fruto dessa família é a morte, o fruto dessa família foi o pecado, o fruto dessa família foi o distanciamento de Deus. Mas agora eu quero te lembrar da família de Abraão, aonde Deus chama Abraão e faz uma promessa, e diz: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Oh glória! Então todos que têm a mesma fé que Abraão teve. Que fé é essa, irmão? A fé em Deus, a fé no Deus Todo-Poderoso será abençoado. Glória a Deus. Vamos em frente. No caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante do que a criação dos filhos. Eli e Samuel, a despeito da vida ilibada perante Deus e perante o povo, foram displicentes com a sua própria família, principalmente com os seus filhos. Então o que a lição está nos trazendo? A lição está dizendo que tanto Eli, o sacerdote, como o grande sacerdote, profeta e último juiz de Israel, Samuel, eles tiveram uma vida ilibada, tanto diante de Deus como diante dos homens, mas eles negligenciaram o cuidado com os filhos, a instrução dos filhos, a repreensão com os seus filhos. E a Bíblia vai dizer que por isso a sua descendência foi mal. A sua descendência não se perpetuou no sacerdócio de Israel, ainda que eles tinham uma promessa. E qual é a aplicação prática para minha e para a tua vida nessa lição, nesse tópico 1, subtópico 1? A lição prática é que a gente deve servir a Deus, adorar a Deus. Oh, glória a Deus, mas a gente não pode descuidar do cuidado com a nossa casa, com a nossa família, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Por quê? Porque o primeiro rebanho que Deus confia na minha e na tua vida, irmão, é a nossa família. Glória a Deus. Vamos avançando, subtópico 2. A falta de autoridade no lar. Os sacerdotes Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal, mas foram descuidados com relação à autoridade no lar. No contexto atual, a história se repete. Muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais e proveem as suas famílias, mas falham com as suas responsabilidades
a respeito da criação dos filhos. Esse desempenho negativo tem produzido inconsoláveis decepções dos filhos com seus pais. E o que é isso? A lição está nos trazendo à tona a questão da vida agora de um obreiro, que ele é muito cuidadoso, zeloso com as coisas espirituais, com a obra de Deus, com a igreja, quem sabe aonde ele pastoreia, quem sabe o departamento que ele cuida, o coral que ele rege. Ele é muito cuidadoso, muito disciplinado, muito zeloso, mas nesse contexto que estamos aqui ministrando, ele é mais descuidado com a sua casa, com os seus filhos. Ele é 100% na igreja, mas quando chega em casa, ele deixa o filho fazer o que quer, ele deixa a filha fazer o que bem parece aos seus olhos, e ele não tem aquela postura firme de um pai precisa ter. Então esse é o contexto que a lição está nos trazendo. E Eli e Samuel, ambos foram sacerdotes em Israel. Eles foram os dois últimos sacerdotes antes de Deus levantar o rei Davi. Mas seus filhos não conseguiram dar prosseguimento no ministério dos seus pais. Por quê? Porque em dado momento, tanto Eli quanto Samuel, eles foram negligentes a respeito do bem-estar espiritual dos seus filhos. Eles foram deixando os meninos fazerem o que quisessem, o que parecia bem aos seus próprios olhos, a cumprir o desejo dos seus próprios corações. E a Bíblia vai dizer que isso pareceu mal aos olhos do Senhor. E acompanhe comigo, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 diz: e eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Deixa eu abrir um parênteses aqui para te dizer uma coisa. Quando a Bíblia fala em não conhecer ao Senhor, não é que eles não sabiam quem o Senhor era. É óbvio que eles sabiam. Seu pai era sacerdote, eles vinham seu pai oferecendo sacrifício a Deus, eles vinham seu pai cultuando ao Deus de Israel, eles viam o seu pai intercedendo pelo povo a Deus. Eles conheciam o ritual, eles conheciam a dinâmica do sacerdócio. E a Bíblia diz que eles serviam no templo. Então, quando a Bíblia diz que eles não conheciam o Senhor, é que eles não tinham um relacionamento profundo com Deus. E quantas pessoas no nosso tempo servem na igreja, cantam na igreja, pregam na igreja, dirigem coral na igreja, dirigem juventude, fazem a obra, mas não conhecem ao Senhor, não tem relacionamento com Deus. São pessoas que sim, elas estão envolvidas na obra de Deus, elas conhecem os ritos do culto, elas conhecem os procedimentos da casa de Deus, mas elas não têm um conhecimento do Deus da Bíblia, porque não oram, porque não jejuam, porque não invocam a Deus, porque não buscam ao Senhor. E muitas vezes elas acham que trabalhar para Deus é mais importante do que se relacionar com Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão, mais importante que trabalhar para Deus é ter um relacionamento íntimo com Deus. Glória a Deus. Aleluia! Ô Glória, eu quero avançar contigo já. Subtópico 3. Os problemas de uma paternidade ausente. Na vida da família, os pais são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. O modo como os filhos são educados se revela nos seus padrões de comportamento. Quando se tornam adultos, especialistas atestam que a presença da figura paterna é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Ela oferece uma espécie de sustentáculo afetivo. Nesse sentido, a ausência da figura do pai é um problema grave para a família. Por quê? Porque a voz do pai é aquela voz de comando, como eu falei antes. A voz do pai é aquela voz de autoridade dentro do lar, que vai dar limite aos filhos. E a Bíblia diz
Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança. Outra tradução vai dizer: educa o menino no caminho em que deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Então eu falo agora, quem sabe, para pais que me escutam: ei, você irmão, você pai, você precisa tomar a rédea na criação dos teus filhos, na educação, na questão espiritual da vida com Deus. Você precisa apresentar Jesus para teu filho. Eu sempre digo, não é porque é filho de crente que é crentinho, não, é filho de crente, mas precisa conhecer a Cristo, precisa confessá-lo como Senhor, como Salvador da sua vida. Você precisa instruí-lo na oração, no jejum, na consagração, na busca pelo Senhor, na leitura da palavra de Deus. E teu filho jamais vai ser alguém que ora, que lê, que jejua, que busca, que intercede, que invoca o nome do Senhor, se ele não ver em você essa pessoa que faz isso. Você precisa ser o reflexo de um homem temente a Deus, que busca o Senhor, para que teu filho se espelhe em você. E para que ele, vendo as atitudes do pai, ele possa dizer: eu quero ser que nem papai, eu quero ser um homem de Deus que nem papai é, eu quero pregar que nem papai prega, orar que nem papai ora, dirigir congregação que nem papai dirige. Oh, glória a Deus! Como é importante você dar o exemplo para teu filho, para a tua filha. Então, irmão, educa o menino, ensina a criança no caminho. Oh, glória a Deus! Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Glória a Deus! Vamos à frente ainda. O pai cristão é uma referência de segurança para a família, de equilíbrio, controle das emoções e de estabelecimento de prioridades para a vida. Além disso, de modo geral, os pais transmitem aos filhos valores quanto à bondade, à gentileza, ao falar correto, dentre muitas outras coisas. Infelizmente, quando isso é negligenciado, o resultado pode ser desastroso. No caso dos sacerdotes em questão, eles não dispensavam tempo para os filhos que se tornaram rebeldes e profanos. E um texto para nós encerrar o tópico 1 se encontra em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, que diz: que governe, quem? Um obreiro, que governe, um homem que governe bem a sua própria casa, sendo ou tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que um obreiro, que um homem, que um sacerdote da sua casa, ele precisa primeiro governar bem a sua própria casa, e em segundo lugar, ter os seus filhos em sujeição e modéstia dentro da casa. Então, irmão, que esse texto possa achar guarida no teu coração, e se você ainda não entendeu, que você venha entender o teu papel paterno dentro dessa casa, alguém que cuida bem da sua casa, cuida da sua família, cuida, zela pela sua esposa e educa os seus filhos. Glória a Deus! Então está aí o resumo prático, claro e objetivo do tópico 1. Eu já quero avançar com você ao tópico 2. Tópico 2, tipos de paternidade extremistas. O tópico 2, ele também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, a paternidade autoritária. Há 2 tipos de paternidade que devem ser evitadas e corrigidas. O pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentimento, sem memória, sem vontade. Geralmente a paternidade autoritária é aquela que tão somente dá ordens aos filhos. Esse tipo de autoridade, de imposição, são apenas manipular os filhos e exigir deles comportamentos forçados. Os filhos obedecem por medo, por culpa, por remorso e por rancor.
rancor. E isso não é bem, isso não é bom para a família, para casa, para os filhos. O que não é bom? Não é bom aquele pai autoritário, que o filho obedece o pai por medo, o filho obedece o pai por rancor, o filho obedece o pai por remorso. Não, o filho precisa obedecer o pai por honra, não por medo, não por rancor, não por remorso, mas porque de fato ele ama seu pai. E uma vez que ele ama seu pai, que ele admira o seu pai, então ele honra o seu pai com a sua obediência. E a obediência aos pais não pode ser por medo, não pode ser por violência, não pode ser por culpa, também não pode ser por remorso. A obediência precisa ser por amor e honra. Glória a Deus. Vamos avançando. Subtópico 2, a paternidade permissiva. Então falamos da paternidade autoritária e agora vamos falar daquela paternidade permissiva. Quando o pai não se importa com os princípios bíblicos e deixa à mercê dos filhos a liberdade para decidirem sobre o que quiserem, o fim será calamitoso. Essa paternidade, ou até mesmo a maternidade, é um tipo de tolerância sem freio algum, que induz a criança até a imaginar que seus pais não as amam e nem se importam com as suas necessidades emocionais e físicas. Ora, o pai permissivo é aquele que entende que os filhos devem tê-lo como exemplo, mas não os corrige quando cometem erros e nem os aconselha quando se decepcionam com situações mais complexas da vida. E essa paternidade é um risco. Por que é um risco? Porque o pai que ama, o pai que zela, o pai que cuida, ele precisa, ele necessita corrigir os seus filhos. Ele necessita chamar os seus filhos para uma conversa, se necessário for. E se for um filho ainda criança, adolescente, ele precisa pegar aquela abençoada varinha e passar a vara no filho, se preciso for. Porque a Bíblia diz que se o pai ama de verdade, o pai corrige o filho que ama. E Provérbios 23:13 diz: não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso ela morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então, castigar o filho com a vara, quando preciso for, isso é bíblico, isso é saudável, e isso, acima de tudo, é prova de amor do pai para com o filho. Por quê? Porque se o pai não ama, ele não corrige. Se o pai não ama, ele não instrui. Se o pai não ama, ele não educa. Mas uma vez que o pai ama, que o pai zela, que o pai cuida, então ele corrige o filho a quem ele ama. Por quê? Porque ele quer que o filho se dê bem, que o filho vá bem, que o filho ande nos caminhos que precisam ser traçados pelo Senhor para o filho andar. Aquele pai que não está nem aí para os erros do filho, que não aconselha, que não chama atenção, que não dá aquele puxãozinho de orelha vez ou outra, e quando preciso for, passa a vara nele, é uma demonstração de falta de amor. Porque o pai que ama é um pai que corrige. Glória a Deus. Ainda no finalzinho agora do subtópico 1, os dois tipos de paternidade são negativos e prejudiciais ao bem-estar da família. A falta de uma paternidade segura, presente e responsável produz uma família infeliz. Então, tanto a paternidade autoritária como a paternidade permissiva, elas são prejudiciais à família. Precisa-se buscar um equilíbrio entre autoritarismo e permissividade. Então tu não pode ser, melhor dizendo, nem tão autoritário e também não tão permissivo, mas precisa se achar eu sempre digo, os extremos são perigosos,
Precisa se achar um meio termo, glória a Deus. E um texto também para nós encerrar agora esse subtópico 2, Provérbios 29:15 diz: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Eu repito, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança que é entregue a si mesma, ela envergonha a sua mãe. Glória a Deus, que a gente tenha pulso firme para conduzir a nossa casa e os nossos filhos. Avançamos então, subtópico 3. Eli criou filhos que se tornaram profanos. O texto bíblico diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. A palavra Belial é um termo pouco obscuro, mas o hebraico tem na palavra Belial, que significa, abre aspas, sem proveito, imprestável e inútil. Então a palavra filhos de Belial do hebraico, ela traz como significado alguém que é sem proveito, alguém que é imprestável, alguém que é inútil. Pode também significar perversão ou ser pervertido. Olha quão grave foi o termo que Deus usou para falar acerca dos filhos de Eli, porque a Bíblia diz que o Senhor disse que eles eram filhos de Beliais, ou seja, eram pessoas sem proveito, eram pessoas imprestáveis, eram pessoas inúteis, eram pessoas perversas e ser pervertidos. Glória a Deus. E os filhos de Eli foram homens pervertidos e irreverentes, que não respeitavam as coisas sagradas do tabernáculo. É lamentável um pai que tinha uma boa posição, uma posição especial de representação de Deus perante Israel, tornar-se um pai relapso com a família. Glória a Deus. Então, o que a lição está nos trazendo? A lição está nos trazendo que, ainda que Eli era um grande homem de Deus, ainda que ele foi um sacerdote importante do seu tempo, ainda que ele representasse a Deus perante Israel, ele foi um pai relapso, foi um pai que deixou os seus filhos, assim como disse o Provérbios que lemos, ele deixou seus filhos à própria sorte, entregues às suas próprias vontades, e os meninos foram fazendo o que parecia bem aos seus próprios olhos. Então olhe o que a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 2, versículo 25, pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão, pecando porém o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porquanto o Senhor os queria matar. Olha que coisa grave isso. Olha a que estado Eli permitiu que seus filhos chegassem. Eli permitiu que seus filhos chegassem num grau de perversividade, de perversos, que o próprio Deus queria matar os meninos. 1 Samuel 2,30 diz: porquanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desprezados. Então Deus tinha prometido que o sacerdócio seria perpetuado na família da casa e na descendência de Eli, mas por seus filhos serem perversos, serem filhos de Belial, serem pessoas inúteis, como diz a lição, a Bíblia vai dizer que o Senhor agora passa da casa de Eli o sacerdócio e vai recair sobre a vida de Samuel.
Glória a Deus. Então está aí o resumo prático, claro e objetivo do tópico 2. Eu já quero avançar juntamente contigo ao tópico 3. O fracasso de dois pais relapsos com os seus filhos. O tópico 3 também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, omissos para com os filhos. O texto de 1 Samuel 2,12 diz, abre aspas, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Imaginem um homem dedicado ao ministério sacerdotal por mais de 40 anos, que tinha uma família constituída de pelo menos 2 filhos, os quais, convivendo com os trabalhos sacerdotais do pai, não conheciam ao Senhor. Como eu disse antes, não se relacionavam com o Senhor. No caso de Samuel não foi muito diferente. Seus filhos não tinham nenhuma disciplina, tornaram-se avarentos e profanos. Quando foi confrontado a respeito do mau procedimento de seus filhos, que foram rejeitados pelos anciões do povo, e mesmo sendo muito respeitado por todos, Samuel sentiu-se também rejeitado, né? O que é isso? É a Bíblia que diz, né? Que embora Samuel fosse respeitadíssimo em Israel e que a Bíblia diz que nenhuma das suas palavras Deus deixou cair por terra, mas Deus confirmou o sacerdócio, Deus confirmou que ele era profeta desde Dan até Berseba, mas a Bíblia diz que esse mesmo homem de Deus não conduziu bem a criação dos seus filhos, a ponto dos anciões de Israel rejeitarem os filhos de Samuel. E a Bíblia diz em 1 Samuel 2, capítulo 2, versículo 30, porquanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha falado eu, que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Então Deus promete isso a Eli, e Deus também vai prometer isso a Samuel, mas a Bíblia diz que mesmo Deus prometendo isso a Eli, e mesmo Deus prometendo isso a Samuel, a Bíblia diz que Deus vai passar deles essa promessa. Por quê? Porque os filhos deles não tinham um relacionamento com Deus. E quantas pessoas hoje, no nosso tempo, servem a Deus, têm uma posição assim como os irmãos aqui citados, o irmão Eli, sacerdote, o irmão Samuel, o profeta Samuel, negligenciaram a criação dos seus filhos. E quantas pessoas hoje têm posições de destaque diante da igreja, diante de Deus, mas às vezes seus filhos não têm uma boa reputação, às vezes seus filhos não são bem vistos pela congregação, às vezes seus filhos são maus aos olhos do Senhor. Então você pai, você irmão, cuide dos seus filhos, eduque seus filhos, abençoe seus filhos e instrua-os no caminho do Senhor. Glória a Deus. Continuando ainda, a filosofia de alguns líderes cristãos de que a ordem das coisas começa com o ministério e depois a família é equivocada. A prioridade dos obreiros cristãos antes do ministério começa com a sua própria casa, né? E isso é uma verdade, a gente não pode negligenciar essa verdade. Primeiro de tudo na vida de qualquer homem, de qualquer mulher, é Deus. Em segundo lugar, a família. E depois, a obra de Deus. Deus é o mais importante, mas após Deus vem a família. E depois da família, a obra de Deus. Por quê? Porque se eu não sou bênção em casa, se eu não cuido bem da minha família, se eu não provenho a minha família, como vou cuidar da casa de Deus? Como vou cuidar do rebanho do Senhor? E a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, ela vai nos dar um raio-x de como precisa ser a vida de um obreiro, de um sacerdote. E assim diz a palavra. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas é necessário, porém, que o bispo, o obreiro, seja irrepreensível,
marido de uma mulher só, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, não de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Então aqui estão as características de um homem de Deus, de um obreiro do Senhor, de alguém que deseja e almeja o ministério, o episcopado. Excelente coisa almeja, mas tem princípio na palavra de Deus. Então que Deus nos ajude a ser esse exemplo de homem de Deus, de mulher de Deus, que possa cuidar da sua casa e servir bem a igreja de Cristo. Glória a Deus, vamos avançando. Subtópico 2 do tópico 3. A isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com os seus filhos. Sem que esses sacerdotes exercessem autoridade em casa, seus filhos se tornaram vulneráveis, frágeis e propensos às fraquezas da carne. Deus espera que os líderes de igreja na atualidade exerçam sua liderança em casa. Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade para com seus filhos. Da mesma forma, no ministério, o obreiro deve ser um pai que cuida, principalmente, da sua própria família. Então, um obreiro que cuida da sua casa, que cuida da sua família, que corrige seus filhos, que orienta os seus filhos, ele só pode ser um bom obreiro. E quando ele for cuidar da igreja de Cristo, ele fará um excelente trabalho. Por quê? Porque a gente é na igreja reflexo daquilo que a gente é dentro de casa. Se a gente ora em casa, a gente ora na igreja. Se a gente tem vida com Deus em casa, a gente tem vida com Deus na igreja. Porque eu sempre digo, irmão, o culto não começa às 8 horas quando a gente adentra as portas da igreja. O culto começa quando você acorda de manhã, com a tua oração, com o teu devocional, durante o dia buscando ao Senhor, orando em espírito, invocando o nome do Senhor, lendo a palavra, meditando na palavra. O culto começa cedo. Aí quando tu chega na igreja à noite, é fácil tu prestar um culto de adoração, é fácil tu exercer o teu ministério. Então o culto, ele começa cedo, começa em casa, começa na hora que acorda, começa na hora que levanta. Então, você passando um dia buscando ao Senhor, falando com o Senhor, chegando na igreja, fica fácil atrair a presença de Deus. E um texto importante agora está em Hebreus, capítulo 12, versículo 6, que diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Eu repito, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Oh, glória a Deus! Vamos avançando então. Subtópico 3 do tópico 3. Tratamento inadequado. Esta lição, inevitavelmente, não pode fugir do assunto que envolve a relação pública dos líderes da igreja com seus filhos no ambiente eclesiástico. Não se pode esperar que os filhos de líderes estejam, ou melhor dizendo, sejam punidos ou beneficiados por causa de sua filiação. Há uma pressão natural com a família do pastor por causa da natureza pública de sua função. Entretanto, seus filhos, antes de tudo, são filhos como qualquer outro filho de qualquer outra pessoa. São crianças, adolescentes, jovens e adultos que precisam de cuidado pastorais e espirituais. Infelizmente, quando não se tem um tratamento sábio com os filhos de obreiros, alguns problemas podem surgir.
pois muitos deles se revoltam, rebelam-se, não se submetem à liderança como forma de rejeição a esse tratamento. O modelo bíblico de tratamento adequado passa pelo respeito e admoestação. E um texto, ou melhor dizendo, eu vou deixar 2 textos importantes nesse ponto da lição, para a gente concluir o tópico 3. O primeiro texto eu dirijo aos filhos. O segundo texto eu dirijo a você, irmão, você, irmã, você, quem sabe, obreiro que está começando agora na obra do Senhor. O primeiro texto para quem é filho está em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, que diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor Deus te dá. Então você, irmão, você, irmã, que é filho, que é filha, que tem o pai vivo, a mãe viva, graças a Deus, honre teu pai, honre a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Agora um texto para você, irmão, que é pastoreado, você, irmã, que é pastoreada. Hebreus, capítulo 13, versículo 17 diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então você, irmão, obedeça a teu pastor, sujeite-se a ele, honre a ele. A Bíblia diz: honra a quem tem honra. Então que você possa se sujeitar a ele, porque ele vela pela tua alma como aquele que há de dar conta por ela. Glória a Deus. Então está aí o resumo prático, claro, objetivo do tópico 3. Vamos à conclusão. A conclusão diz: os pais são exortados a ensinar os filhos, conversando com eles e ordenando-os para a vida. O líder que tem consciência de que seu ministério começa na sua casa será abençoado e colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Os extremos precisam ser evitados. Eu falei isso no tópico 2, né? Os extremos, tem que ter uma ponderação, um equilíbrio, né? Os extremos precisam ser evitados e os filhos precisam de repreensão, que deve ser feita com amor e cuidado. Deus espera que os pais estejam presentes na formação de seus filhos. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Você pode bem dizer a Deus por essa palavra? Então está aí o resumo prático, claro, objetivo da nossa lição de número 8. Eu quero te agradecer, irmão, irmã, amigo e amiga que nos assiste, por mais uma vez emprestar o teu coração, os teus ouvidos, para eu ministrar a sua vida, a sua casa, a sua família. E agora eu te peço, querido irmão, querido amigo, se alguma coisa que eu ministrei edificou a tua vida, a tua casa, a tua família, se eu trouxe algum conhecimento que você ainda não tinha, se eu te elucidei algum ponto que ainda não tinha sido elucidado, agora sim, deixa a tua mãozinha no like, se inscreve no meu canal e deixa um comentário logo aqui abaixo. Eu leio e respondo todos os comentários. Mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui comigo. O desejo da minha alma é que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus prospere a obra das tuas mãos e que aonde você botar o pé, Deus te dê por herança. Até a próxima videoaula. Graça e paz.